A conversão de Saulo de Tarso, um dos acontecimentos mais emblemáticos, não apenas no cristianismo, mas ouso dizer em toda a humanidade. O que podemos compreender sobre o agir de Deus na vida de uma pessoa que era muito perversa, uma pessoa que trazia consequências muito complicadas para aquelas pessoas que serviam a Cristo. Bem, elementos como este e muitos outros sobre a salvação você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para que possa aproveitar hoje a lição bíblica número 3 das lições bíblicas adulto, que tratam sobre o grande tema, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E nessa lição específica do número 3, tratamos sobre a conversão de Saulo de Tarso. O material disponível nesta aula em PDF e em PowerPoint vai estar disponível no link na descrição do vídeo. Além disso, outros conteúdos adicionais também constam nesse link, que leva você para o canal do Telegram. Neste canal, um canal específico para a Escola Bíblica Dominical, você tem acesso a inúmeros outros materiais, referentes à lição bíblica e outras lições passadas. Também apresento lá um chat de voz todo sábado às 21 horas. Portanto, fica o convite, você pode levar sua dúvida, sua pergunta ao vivo, sempre com um convidado especial. Uma das questões para você saber que vamos tratar lá é: Deus, ele pode salvar qualquer pessoa? Ele pode salvar pessoas com perfil ou que fizeram coisas tão danosas como Bin Laden, Hitler, Nero, entre outros? Bem, a minha resposta ou a minha visão e a visão do nosso convidado especial, você vai descobrir este sábado às 21 horas. Então, elementos como este, outras informações e dúvidas que vocês trazem, nós esclarecemos lá neste canal do Escola Biblicast no Telegram. Então, fica o convite, o link na descrição deste vídeo. Na lição específica de hoje, que falamos sobre a conversão de Saulo de Tarso, quero apresentar para você aqui o nosso texto áudio, que diz o seguinte: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 3 e 4. A verdade prática diz o seguinte: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Aqui a gente vai tratar um pouco sobre essas questões ao longo desta lição bíblica. Recomendo também que você faça as leituras diárias de todos os trechos aqui mencionados. Vamos, obviamente, tratar aqui de algum elemento ou outro desses textos ao longo desta lição bíblica. A leitura oficial se encontra em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 9. E aqui a gente já consegue perceber, inclusive, uma das coisas que é muito difundida por aí, virou uma espécie de tradição, que fala sobre o encontro de Paulo com Cristo e menciona-se, né, que Paulo ele caiu do cavalo. A Bíblia não fala a respeito disso, tá certo? Alguns afirmam como se isso tivesse um trecho bíblico. Não faz nenhum sentido essa afirmação do ponto de vista escriturístico. Alguns vão dizer que, a dada a distância, provavelmente Paulo estava andando a cavalo. Aí faz sentido o raciocínio? Faz sentido o raciocínio, mas afirmar que não caiu de um cavalo, e até vi alguns filmes, alguns materiais. Quando você vê no filme, eu entendo, inclusive, que existe uma licença poética e até relevo muito isso, mas pessoas que mencionam isso em livros, mencionam isso em pregações, eu acho que deveria ter um mínimo de cuidado e zelo. E aí a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente está assistindo os filmes, novelas, né? Porque alguns começam a assistir as novelas e os filmes e pensam que a Bíblia fala aquilo que está na novela e no filme. E a novela e o filme têm uma licença poética. Inclusive, se você for considerar o tempo do relato bíblico, se você fosse ler e entender aquele contexto e ver o tempo do filme, da novela em específico, tem milhares de conteúdos que nem sequer a Bíblia fala, personagens, inclusive. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. É bom você assistir um filme específico que trata, um filme bem feito, bem produzido, mas tome muito cuidado com essas afirmações. Eu não sei a partir de que momento surgiu esse raciocínio, certo? Mas eu queria apenas mencionar isso para que vocês possam entender que Saulo, ele caiu,
mas não se menciona do que e da onde. Ele poderia estar andando e caiu, ele poderia estar de cavalo e caiu, mas afirmar que foi de cavalo, aí é um extremo. Então, é um ponto importante a mencionar e tem gente que gasta energia com isso. Então, assim, eu acho que não precisa gastar energia, mas eu entendo que você deveria, pelo menos, professor, alertar sobre esse quesito, certo? Apenas alerta sobre isso. E é uma discussão que não contribui em nada, na minha opinião, se estava de cavalo ou se não estava. Mas o que eu não posso fazer é afirmar que ele estava de cavalo, porque a Bíblia não fala sobre isso. Bem, objetivo geral. Asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Objetivos específicos. Apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus. Relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. Aqui nessa aula eu estou sendo até sintético e não vou mencionar aqui questões um pouco mais polêmicas que envolvem o aspecto da conversão, dos mecanismos, calvinismo, arminianismo. A gente vai tratar disso um pouco no chat de voz este sábado às 21 horas lá no canal do Telegram, certo? Vai ser um grupo fechado de professores que participam, não paga nada, é bom até falar isso, né? E lá a gente fala um pouco sobre essas questões, certo? Mas aqui a gente não vai entrar nesses pormenores, não é o foco da lição, e isso pode ser um subsídio a depender do qual contexto é a sua sala e o nível, inclusive, de conhecimento teológico dos seus alunos, tá bom? Então é um elemento também importante a considerar. Elencar também 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Também eu vou fazer um apontamento aqui, eu acho um pouco distinto, diferente, discordando de alguma forma também, se é que dá para fazer isso, né, do pastor Helena Cabral, mas desse aspecto da lição bíblica eu tenho uma visão um pouco diferente. Vou mencionar e você vai entender talvez o porquê. Avançando um pouco mais aqui, chegando já no nosso tópico 1 da lição bíblica, fala sobre aqui a conversão de Paulo, ou Saulo, né, um ato da graça de Deus. Retirei aqui 3 trechos bíblicos que são mencionados, inclusive, nessa sessão da lição bíblica, que eu acho que são muito pertinentes. Inclusive, eu acho a própria espinha dorsal da lição bíblica. O primeiro deles se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Um elemento básico que devemos compreender é que Saulo de Tarso era dependente da salvação como qualquer outra pessoa. Todos nós precisamos de salvação, todos nós estamos perdidos. Vocês viram em lições anteriores, inclusive vídeos de cortes que eu postei, falando um pouco sobre Saulo de Tarso, a vida dele, uma pessoa que tinha um conhecimento cultural, um conhecimento, digamos, até acadêmico, sofisticado, tinha visão de mundo, falava línguas diferentes, ele tinha acessos a pessoas importantes, foi estudante de Gamaliel, ou seja, uma pessoa que tinha uma série de requisitos muito positivos para aquele tempo. Mas isso de forma alguma o credenciava para ser uma pessoa salva. Não, a salvação não é por nenhum desses méritos. A salvação é um ato de Deus. E este ato, ele só é possível de ser, digamos, recebido se a pessoa tem a dimensão em que status ela está. Em que condição prejudicada ela se encontra em relação a Deus. Em virtude do quê? Do pecado. E todos nós pecamos. Você que está me assistindo, eu, Saulo de Tarso, naquele período, Saulo de Tarso, inclusive, depois de ter aceitado a Cristo, o apóstolo Paulo, também era um pecador. O mesmo, inclusive, disse que era o maior dos pecadores. Então, é só para você entender um pouco que a carência, a necessidade do homem, de Deus, é enorme. Em virtude do quê? Do efeito do pecado em nossas vidas. Aí, partindo dessa ideia, fica-se mais notório perceber as afirmações dos versículos seguintes que vou apresentar aqui, que também são de autoria do próprio apóstolo Paulo, né? Ou escrito por ele, obviamente, pela inspiração revelada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, ao apóstolo Paulo. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E isso é muito importante. As pessoas pensam que podem obter a salvação por algum esforço pessoal,
por alguma iniciativa voluntária de benefício para a sociedade, uma caridade feita, alguns entendem também que por ser rico é porque está sendo muito abençoado por Deus, então isso está sendo uma credencial, uma chancela que Deus está com ele. Mas será que é dessa forma que funciona? Ou alguns entendem que a pobreza é um indicativo que aquela pessoa é uma pessoa humilde, uma pessoa que tem um cuidado, um maior zelo para com Deus, o que também não quer dizer absolutamente nada disso. Ou seja, a condição econômica, a condição intelectual, nenhuma coisa que eu possa fazer, os meus atos que podem parecer muito positivos para a sociedade, nenhum deles pode me credenciar para a salvação. Então, Saulo de Tarso, com todas aquelas características que já mencionamos em aulas anteriores, e que você já bem conhece, ele necessitava da salvação. Mas alguém pode dizer, Saulo de Tarso não era um perseguidor? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá certo? Olha só o que diz em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aqui eu não vou entrar em questões pormenores ou mais, vamos dizer, até emblemáticas sobre do ponto de vista soteriológico da salvação, arminianismo, calvinismo, predestinação, livre-arbítrio, responsabilidade humana, são questões muito comuns dentro de discussões do círculo teológico. Inclusive faz existir aí divisões dentro do ambiente protestante significativas do ponto de vista doutrinário, certo? Em virtude desses pontos, certo? Então, quero deixar isso bem claro. Mas, do meu contexto, o contexto assembleano, que inclusive nessa questão, entendo eu que faz a leitura correta das Escrituras Sagradas, é que a salvação é para todos os homens, sem exceção. E quando eu falo aqui para todos os homens, é a disponibilidade. Não quer dizer que todos vão ser salvos. Não estou falando aqui de um universalismo, que no fim das contas todo mundo vai se dar bem e pouco importa o que você fez, Deus é tão bom que vai salvar todo mundo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a salvação está disponível para todos. E é isso que eu entendo, inclusive, lendo esse texto de Timóteo, capítulo 2, versículo 11, dentro do contexto, né? Alguém pode dizer, esse aqui está isolado do texto. Não, você lê o contexto e dá para se chegar nesta conclusão também, obviamente, com outros textos. Então, avançando aqui um pouco mais, alguém pode se perguntar, quem pode ser salvo? E por que essa pergunta é importante? Há um descolamento, inclusive, dentro do ambiente protestante, e assim, pode talvez ser minha bolha. Se não faz parte da sua bolha, é até importante você mencionar, então faça um comentário para que eu possa até entender um pouco sobre isso. Que as pessoas dizem o seguinte, em geral, dentro do ambiente protestante assembleano, olha, Deus pode salvar todo mundo, Deus pode fazer qualquer coisa, perfeito, aí tudo bem, concordo, né? Só que quando você vai verificar as falas da pessoa, e tem momentos divergentes, diferentes, não naquele contexto que eu fiz essa pergunta, né, ou que ela talvez discuta esse assunto. Quando envolve alguns crimes, alguns atos violentos muito negativos, consequências muito prejudiciais para a sociedade, para uma família, às vezes para a própria família dele. E quando você vê o sentimento de vingança, aquela pessoa que não acredita na reabilitação daquele criminoso, daquela pessoa que fez um ato muito nocivo para a sociedade, para uma família, para uma pessoa específica, você percebe que aquela pessoa não quer que aquele indivíduo que fez o erro obtenha a salvação. É como se dissesse, é melhor que ele morra. É melhor que ele não sobreviva. É melhor que haja uma vingança. Ele não quer justiça, ele quer vingança. E aí levanta-se uma grande questão. Se não é um ato iminente, né, de a minha vida em jogo com a dessa outra pessoa, se não é um ato iminente de evitar uma grave violência, se a situação já está controlada, por que que um crente, uma pessoa em Cristo, vai querer ceifar a vida de uma outra pessoa, vai querer eliminar aquela pessoa por causa dos erros que ela cometeu? Será que Cristo faria isso? Será que Cristo não iria querer que aquela pessoa tivesse um encontro com ele? Então, é essa provocação que eu faço a você, irmão em Cristo, que entenda que o discurso deve ser empregado em toda a nossa vida, em todos os contextos.
Então não existe caso perdido para Deus. Vez por outra, ouço testemunhos de alguns irmãos na igreja, e várias na verdade, de pessoas que chegam para o indivíduo e falam assim, você não tem mais jeito, você já é um caso perdido, inclusive ouvindo isso de crentes. Não estou falando de pessoas não crentes. Pessoas não crentes, eu até entendo que é absolutamente normal alguns chegarem a essa conclusão, dada a adversidade, dada a dificuldade, dado tantas as coisas negativas que uma pessoa fez. Mas um crente falar isso me espanta, infelizmente, e entendo eu que deveríamos refletir um pouco sobre isso. E se eu estamos incorrendo em fazer escolhas e talvez dizer quais pessoas Cristo pode salvar e quais não, do ponto de vista por erros, atitudes, falhas, eu entendo eu que isso é um grave problema e devemos pensar seriamente em como evitar essas situações, tá certo? Avançando um pouco mais, aqui você percebe nessa imagem que coloquei pessoas aqui das mais diversas idades, raças, inclusive pela vestimenta de um aqui, você percebe até que a religião dele é outra. E Deus não quer chegar na vida dessas pessoas, Jesus não quer salvar essas pessoas, seja porque é uma cor de pele diferente da minha, seja porque ele é um status social diferente do meu, ou porque é um aspecto talvez visual, que é muito subjetivo, alguns acham que alguns são bonitos, feios, outros são velhos, novos. Não, a salvação é para todos. O status econômico não influencia. O nível, inclusive, de perseguição, o nível de erro que a pessoa teve para com Cristo, para com a igreja, não influencia. Alguém pode dizer, não, influencia. Influencia quanto à consequência do pecado. Aí eu concordo com você, plenamente. Mas talvez na questão que, talvez você vá pensar diferente de mim. Não, mas tem pessoas que não têm jeito. E se você está pensando assim, Saulo de Tarso, o personagem que estamos estudando essa lição bíblica, ele perseguia os crentes. Ele levava cativos os crentes para serem julgados, alguns levados à morte. E isso foi feito por um homem extremamente perverso. E este homem teve o encontro com Deus. É bem verdade que o relato bíblico mostra que foi uma situação muito extrema, ao ponto dele, inclusive, perder a visão. Mas no momento que ele tem esse encontro com Deus, ele o reconhece como um Senhor. E isso é muito importante. Saulo de Tarso, por mais que ele fosse um homem que estava perseguindo os crentes daquele período, ele estava fazendo aquilo com a melhor das intenções, por mais que fosse uma extrema maldade aquilo que ele estava fazendo. Mas na visão dele, ele estava plenamente correto. Ele estava ajudando a Deus, vamos dizer assim. E isso, obviamente, era um problema seríssimo, mas mesmo assim, Deus chegou na vida dele e o utilizou para chegar a milhares de pessoas. Por isso, inclusive, chamado também como o apóstolo dos gentios, levou o evangelho para outras nações, para outros lugares. E talvez, por que Deus escolheu Saulo de Tarso? Será que não é para mostrar para mim e para você que não existe caso perdido? Que não existe pessoas que estão à margem das graças de Deus, da salvação? Então, é um ponto que eu quero deixar muito claro. Você, professor, leve essa mensagem para os seus alunos, porque alguns, às vezes, pensam que não tem jeito para eles, por mais que estão dentro da igreja, inclusive. Alguns pensam que familiares em volta deles também não tem mais jeito, mas todos possuem, sim, a possibilidade e são suscetíveis a ter a graça de Deus sobre a vida deles. É bem verdade que há uma necessidade do quê? Do que trata a lição 2 aqui, o tópico 2 da lição. É o seguinte, é o arrependimento. Quando observamos o tópico 2 da lição bíblica, que fala sobre Saulo e a doutrina bíblica da conversão, o primeiro aspecto, o primeiro elemento que devemos considerar é que a conversão começa no arrependimento. A pessoa tem que entender que ela está errada, que ela precisa mudar o curso da vida dela, dar um giro. Estava na direção da direita, virar para a esquerda, ou estava para a esquerda, virar para a direita. Mudar totalmente de trajetória, em busca do quê? De uma transformação de vida, que é obtida, obviamente, em Cristo. Mas o primeiro passo é se arrepender pelas condutas equivocadas. Logo em seguida, no subtópico 2 desse tópico 2, a conversão de Saulo promoveu
A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Essa mudança, esse arrependimento trouxe informações que foram muito relevantes para a mudança do comportamento do apóstolo Paulo, ou de Saulo de Tarso naquele período, se é que você queira chamar assim. Logo em seguida, tem-se o quê? A conversão do mesmo. Ele se arrependeu, houve uma transformação pessoal e ele resolve seguir a Cristo. Esse resolver seguir a Cristo, a salvação estava disponível para Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estava desprezando ela. Saulo de Tarso faz o quê? Aceita ela. Então, esse aceitar é um ato de voluntariedade. É um ato que pertence ao homem dado livre-arbítrio. Alguns vão dizer em que nível é esse livre-arbítrio. Alguns vão dizer que esse livre-arbítrio só se restringe à opção de negar a Cristo, negar a fé. Outros dizem que não, que se emprega diversos outros elementos. A gente não vai entrar nessa discussão aqui, não é o foco nesse momento, mas entenda que a conversão, ela parte não do homem, parte de Deus. Isso é muito importante, as pessoas confundem isso. Não é a pessoa que inicia o processo da salvação. Não é o homem que starta o processo. Não é o homem que alguns tentam conciliar e dizer que o homem participa, colabora de alguma forma. Não, o homem não colabora. Deus é o autor. Deus é o princípio e o fim do processo da salvação. O que o homem pode fazer é recusar. E outros não recusam. Foi o que Saulo fez aqui. Ele recusou durante uma parte da vida dele. Em um outro momento, ele o quê? Ele não mais recusou. E isso foi o passo para a sua conversão. Então, eu queria deixar muito claro esse ponto. Avançando um pouco mais, indo para o nosso tópico 3, que fala sobre as 3 faculdades interiores transformadas na conversão, aqui eu quero colocar a minha, vamos dizer, divergência sobre o que é apresenta na lição bíblica. Por quê? Da forma que é apresentado na lição bíblica, eu posso estar tendo uma leitura um pouco extrema, mas aí você vai e comenta o que você acha a respeito também. Do aspecto que fala sobre intelectual e emoções, é como se a vontade derivasse de um fator decisório a partir das minhas experiências e mudanças intelectuais do conhecimento do Evangelho, o impacto na minha vida, nas minhas emoções, e aí vai impactar a minha vontade, o que eu vou de fato fazer. Só que eu não entendo dessa forma. Eu entendo que o intelecto, olha só, o intelecto já é contaminado pelas emoções. As emoções influenciam na nossa percepção intelectual. Esse é um ponto. Uma outra questão que eu quero colocar. A questão emocional, ela também é influenciada pela nossa percepção e pelos nossos conhecimentos. Ou seja, o aspecto intelectual vai repercutir como eu lido com as minhas emoções. E as minhas emoções vão interferir de como eu absorvo o elemento intelectual. Então, eu não consigo enxergar isso muito separado. E por mais que eu nem entendesse que fosse tão separado assim, eu não entendo que o intelectual anteceda o emocional. Eu entendo que eles começam juntos. E esses dois começando juntos vão permitir que as pessoas façam o quê? Tomem decisões. Até, inclusive, a decisão de não tomar decisão. A não decisão de tomar decisão já é uma decisão. Já é uma decisão. Se alguém me convida para uma praia, eu posso ir para a praia e posso não ir para a praia. O não ir para a praia é uma decisão. Eu posso não escolher algo. O não escolher já é uma decisão. Então, a vontade humana de correr atrás da salvação, vamos dizer assim, de obter a salvação, não por méritos próprios, mas aceitar a oferta de Deus, a oferta gratuita para nós, né? É importante mencionar isso, porque foi um sacrifício de um alto custo, foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Então, esses elementos queria aqui reforçar, fechar e explicar por que eu não concordo com essa percepção apresentada na lição bíblica. Uma outra questão que quero falar também é, entenda que se você for seguir de forma mais restrita o que está na lição bíblica, eu recomendo você, professor, que
não seja muito enfático ou divida isso como se fossem caixinhas à parte, que fossem quase que independentes uma da outra. Eu discordo desse pensamento, certo? Então, recomendo que, no mínimo, você não faça essa segregação tão enfática e também não seja tão enfático nessa distribuição, porque aqui é uma percepção que um teólogo respeitado, que é o pastor René Cabral, fez. Mas entendo eu que é muito mais uma percepção dele de como é o processo do que de fato como é. Ele tentou esboçar isso aqui. Então isso já é muito relevante. Tentar o quê? Sintetizar a explicação. Para mim é muito mais fácil, inclusive, falar que discordo dele em que pontos é, depois que eu li o que ele fez, não é verdade? Porque se fosse para eu fazer e chegar nesse ponto, provavelmente eu não chegaria. Então, é só para você entender, irmão, como funciona esse processo, tá certo? Então, dadas essas informações, podemos aqui chegar na nossa conclusão. Primeiro, Jesus nos salva por meio da graça e nós respondemos com arrependimento e fé. Então, alguém dizer assim, é muito comum esse termo, mas eu até entendo, até eu falo isso. É dizer assim, eu aceitei a Jesus, eu me converti. Eu me converti não faz muito sentido do ponto de vista. Por quê? Porque quem lhe converteu foi Deus. Tá certo? Quem lhe converte, quem lhe convence do pecado é o Espírito Santo. Você aceita a oferta ou não, mas o ato, a obra é de Deus. Segundo elemento que eu queria ressaltar aqui, reforçar com você para concluir. Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. E é isso interessante. A iniciativa partiu de Deus, não foi de Saulo de Tarso. Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. Lógico, nem todo mundo vai passar por uma experiência como a de Saulo de Tarso. Ninguém, ou quase ninguém, vai passar por isso. Mas é uma experiência que foi muito forte para Saulo de Tarso. Outras pessoas tiveram experiências diferentes. Inclusive, já ouvi vários testemunhos e também fico impactado como Deus age de forma sobrenatural, da forma que Ele quer sobre o seu povo. E por último, a conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Então, o arrependimento é o primeiro passo, é o primeiro elemento, é o combustível, inclusive, para que a pessoa possa mudar de trajetória e seguir a Cristo. Imagina que esse conteúdo tenha sido útil e relevante para você. Portanto, recomendo que você, além de dar o like neste vídeo, considere se inscrever no canal e ativar a opção todas as notificações. Assim você fica sabendo toda vez que eu posto um conteúdo aqui no canal. Os slides que eu utilizei nesta apresentação estão disponíveis no link na descrição do vídeo, em formato PDF e PowerPoint. Além disso, você pode participar no nosso chat de voz no Telegram, todo sábado às 21 horas, ao vivo, levando sua pergunta, sempre com um convidado especial. Nos acompanhe também nos agregadores de podcast de sua preferência. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau!